Fala aí, ansioso para continuar aí a nossa programação, continuar a fazer o nosso programinha. Hoje a gente vai fazer um cartão muito especial, que é o primeiro cartão do sorteio. Nós vamos falar muita coisa aí, como é que a gente vai criar uma matriz, como é que a gente vai sortear um número aleatório, como é que a gente vai fazer as validações para não permitir que o número aleatório se repita. Então, se você não sabe o que está acontecendo aqui, se você caiu de paraquedas aí no vídeo, jogosempreconceito.com.br, entra lá em programação ASM80, tem lá no menu principal, programação ASM80, lá no jogosempreconceito.com.br, e chega de blá blá blá, que hoje a gente tem muita coisa para explicar aqui, o código de hoje é extenso, é longo, então vamos começar o trabalho. Vocês já estão vendo aqui a tela. Deixa eu carregar o Zunit aqui, que eu sempre esqueço de carregar antes de começar o programa. E hoje, primeira coisa que a gente faz quando a gente começa o nosso trabalho, o que é? Botar o nosso cartãozinho lá, que a gente vai fazer hoje no In Progress, para mostrar para os seus amiguinhos que você vai trabalhar nisso, que ninguém na sua equipe pegue o mesmo cartão, né? Então vamos lá, a gente vai fazer hoje esse cartão aqui, vamos ler o cartão. Sortear entre n números aleatórios entre 1 e n, sem repetição entre eles. N é igual ao número de letras entradas pelo jogador 1. Imprimir a matriz com esses 14 números. Não são necessariamente 14 números, né? Vamos editar esse cartão aqui. Em vez de ser 14 ali, tem que ser n. Deixa eu ver se eu consigo editar. Imprimir a matriz com esses n números. Pronto, agora está certo. Então, beleza, colocamos aqui em Progress, todo mundo na equipe sabe que a gente vai começar a trabalhar com isso. Já abri aqui o Inape. Esse aqui, o Pegar Frase, é o programa da semana passada, né? Então, como é que a gente vai começar isso aqui? A gente, na semana passada, já fez um monte de funções que podem ser reaproveitadas nesse novo código que a gente vai fazer. Além disso, as nossas variáveis, elas têm que começar do ponto de memória a partir desse cara aqui, do tamanho frase, porque a gente já usou o endereço 9000 para ser o tamanho da frase. Então, as variáveis que a gente for criar para o nosso próximo programa, quando a gente for fazer a integração de todos os programas, tem que estar em espaços de memória diferentes, né? Além disso, a gente já tem aqui uma referência de funções de BIOS que a gente já criou, a gente pode querer usar lá no outro cara também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é muito simples. A gente vai criar alguns novos arquivos, onde a gente vai colocar esses caras para lá, para serem a nossa, digamos assim, biblioteca de coisas que a gente pode reaproveitar, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, no nosso programa da semana passada, é criar um novo cara. Vamos salvar esse cara já. Vamos salvar esse cara aqui como variáveis. .asm. Vamos criar um novo cara aqui. E vamos salvar esse cara como biblioteca. .asm. Então vamos lá. Vamos lá no pegar frase e já vamos pegar aqui as variáveis. Vamos cortar isso daqui. Vamos jogar lá para o variáveis. E aí o que acontece? Como a gente tirou as variáveis daqui, a gente precisa referenciar nesse arquivo aqui uma diretiva que faça com que a gente comece a olhar aquele cara lá. No compilador do Inape, que a gente está usando aqui, que é do Amstrad CPC, essa diretiva se chama read. Então a gente vai dar aqui um read, variáveis.asm, e todo o código que tiver aqui no variáveis.asm vai ser transferido para cá em tempo de compilação. Essa diretiva aqui, em outros compiladores, em especial os compiladores aí mais novos, mais recentes, e até os compiladores de MSX mesmo, ela é conhecida como diretiva include. Então, vou colocar um comentário aqui falando read igual a include. Então, quando nós formos fazer o nosso programa lá no MSX, a gente vai ter que trocar esses reads por includes, que é a diretiva no computador, né?
Então vamos fazer um outro cara aqui também. Vamos dar aqui um new. Vamos criar aqui. Vamos salvar ele. Vamos salvar ele como BIOS. E vamos pegar lá tudo que está aqui, todas essas chamadas da BIOS. Vamos levar lá para o nosso arquivo BIOS. E aqui no pegar frase, vamos botar um outro read. BIOS.sm. Vamos botar contém as funções do Amstrad CPC. Beleza. E aí agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que pegar lá as funções gerais, que são esses caras aqui, e jogar lá para a nossa biblioteca. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui. Vou cortar esse cara aqui. E vou jogar lá na nossa biblioteca, que é onde vai ter todas as funções. Então qualquer programa agora que a gente fizer o read, que a gente referenciar essas coisas, vão estar aqui essas funções disponíveis para a gente poder usar. Então aqui a gente tem o home, o print string, nova linha, limpa string, limpa main, todas aquelas funções que a gente já criou vão estar aqui. E aqui a gente tem que dar mais um read. E aqui vai ter o nosso biblioteca.sm. Aqui a gente tem todas as funções de... Aliás, aqui a gente tem todas as mensagens para o usuário, né? E a frase propriamente dita onde a gente vai gravar. Então, isso aqui também vai crescer à medida que a gente for criando. Então, também seria legal a gente ter um outro arquivo aqui, que vai ser o arquivo strings.sm. Outra coisa importante quando a gente separar nossas strings no strings.sm é que isso vai ajudar a gente quando a gente quiser fazer o nosso programa em muitas línguas, em outras linguagens, né? Então vamos supor que a gente queira fazer um programa o nosso programa funcionar em japonês ou em inglês. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um strings inglês, um strings japonês, um strings qualquer coisa, e usar esse arquivo de strings para a gente, dependendo da versão que o cara escolher. Ah, eu quero instalar a versão em inglês, ele usa o strings em inglês. Então é importante a gente fazer isso aqui também por esse motivo, além do reaproveitamento e manutenção do código, né? Então vamos salvar ele aqui. Vamos lá no pegar frase, vamos lá dar um outro read. Só que dessa vez aqui vai ser o strings.sm. Então beleza. Então isso aqui vai ser o nosso código. Eu vou até fazer um negócio aqui legal. Eu vou pegar esse cara aqui e vou botar aqui. Só que em vez de colocar início do programa, eu vou botar fim programa. E aqui a gente vai ter um negócio que a gente vai poder criar, que é o nosso primeiro code snippet. O que é um code snippet? Um code snippet é um trecho de código que te ajuda a criar novos códigos à medida que você for precisando. Então, quando a gente for criar um programa novo, a gente lê o code snippet e parte dele. E toda vez que a gente for usar esse programa novo, ele já vai ter a BIOS, as variáveis, a biblioteca e as strings todas lá, e a gente vai precisar se preocupar só com o corpo do programa, certo? Isso é uma maneira de a gente não ficar reescrevendo roda. Eu vou salvar esse programa aqui. Vou dar uma assemblada nele só para ver se ele está funcionando. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver qual foi o erro que deu. Sintaxe ruim. Ah, sim, faltou aqui um ponto e vírgula. Ai, teclado, layout de teclado. Pronto, está aqui. Vamos lá, de novo. Assemblar aqui, eu pegar a frase de novo. Salvar aqui o variáveis, que eu não salvei.
Agora não tem mais nenhum erro. Vamos lá dar o call, só para ver se ele continua funcionando direitinho. Beleza, tudo funcionando. Então, vamos comitar esse cara, porque agora a gente já tem aqui o teste e já tem lá os arquivos criados. Só que antes da gente comitar, a gente vai criar mais um outro cara. Que vai ser o tal do code snippet que eu estava te falando aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar snpprog, que é snippet para programa, né? Então, vou salvar esse cara aqui. Vou pegar o pegar frase, vou dar um Ctrl A no pegar frase. Vou jogar tudo para cá. Vou manter o org 8000, porque a gente precisa. Daqui para cá eu vou matar tudo. E esse cara aqui vai ser o nosso code snippet. Vou limpar aqui o cabeçalho, porque nosso cabeçalho vai ser variável de programa para programa, né? Eu vou salvar esse cara aqui. Tá lá. Esse é o nosso code snippet. Então agora a gente vai comitar, porque a gente está num ponto bom para comitar. Achou todas as modificações que a gente já fez. Vou botar aqui arquitetura, que a gente mudou bastante a arquitetura do nosso projeto. Vou jogar lá. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vou fechar aqui o code. Como a gente já criou esse code snippet, a gente vai partir dele para criar o nosso próximo programa, que é o sortear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse cara aqui, vou dar outro save as, e ele vai ser o sortear.asm, que vai ser o nosso programinha. Deixa eu ver se eu escrevi sortear certo, sortear, que vai ser o nosso programinha para sortear lá os N números que a gente vai precisar. Por exemplo, por que N números? Né? Aqui o cara digitou teste, por exemplo. Se ele digitou teste, eu vou ter que pegar na nossa matriz as posições que vão de 1 a 5. Então, se ele só entrou 5 letras, eu só vou precisar sortear números de 1 a 5, que vão ser números relativos às posições do T, do E, do S, do T e do E. Então, se eu, por exemplo, sortear 1, eu sei que eu vou pegar o T. Se eu sortear 2, eu vou pegar o E. Se eu sortear 3, eu vou pegar o S do teste aqui, certo? Desse teste aqui. Então é por isso que a gente vai sortear de 1 a N, porque se o cara fizer uma entrada de 10 números, para que eu vou sortear 14 números? Não tem sentido. Então, beleza. A única coisa que eu vou fazer aqui, vou pegar o cabeçalho lá, tudo que a gente vai fazer hoje, como a gente vem fazendo normalmente. Vou copiar aqui para não ter que digitar esse cabeçalho enorme todo. E hoje a gente vai fazer muita coisa. Vou jogar aqui no nosso sortear. Está aqui. Vamos fazer o programa sortear. Hoje é dia 29/9. Então, vou botar aqui a data que a gente fez, dia 29/9. Sortear X números aleatórios entre 1 e X. Aí aqui é tudo que está no cartão que a gente já leu e algumas coisinhas a mais que a gente vai ter que fazer por causa das vicissitudes da vida. E à medida que a gente for codificando, eu vou explicando, né? Como nós já separamos aqui as bios e as variáveis, já está incluído lá, a gente não precisa mais mexer nisso. Exceto porque agora a gente vai ter que colocar nossas novas variáveis, né? Então vamos entrar aqui no nosso variáveis e ver quais são as variáveis que vão entrar agora para essa parte do programa, né? Nós vamos precisar dessas variáveis aqui. Um número aleatório, que é o número que a gente vai sortear durante o nosso programa. O número de sorteios que a gente fez, que é importante para a gente saber em que posição que a gente está
lá na hora de procurar. E o número do divisor ideal. O que é o número do divisor ideal? O nosso algoritmo de pegar o número aleatório vai usar a maneira mais simples de pegar um número aleatório, até porque o nosso programa é simples, não precisa de nada muito sofisticado, que é acessar o registrador R. Eu vou falar bastante sobre o registrador R daqui a pouco, mas o importante você saber do registrador R é que ele te dá, toda vez que você dá um load A,R, por exemplo, que você está lendo o que está dentro do registrador R para o registrador A, ele te dá um número aleatório entre 0 e 127. Então, o que vai acontecer? Só que um número entre 0 e 127 não interessa para a gente. A gente vai querer um número aleatório entre 0 e entre 1 e n. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar um divisor ideal que seja o divisor para a gente poder ir fatorando 128 e chegar naquela condição lá do n que a gente vai precisar. Então, por exemplo, se a gente entrar lá 14 letras, por exemplo, a gente vai precisar de um divisor ideal relativo que transforme 127 em 14. E esse cara vai ficar guardado aqui num div ideal. Então essas são as variáveis que a gente vai usar. Vou inclusive botar aqui um comentário para a gente manter o padrão bonitinho aqui de tudo. Nosso código ficar bonitinho. Código legível é muito importante também, porque ainda mais em linguagens complexas, né? A gente sempre precisa ter um código mais legível possível, porque um dia daqui a 10 anos você vai querer dar manutenção nesse negócio e não vai lembrar o que você fez. Ou outra pessoa vai pegar isso aqui, vai querer fazer uma coisa, não vai conseguir porque não entendeu nada. Então, beleza, essas vão ser as variáveis que a gente vai usar hoje. E aí vamos voltar lá para o nosso... Deixa eu até fechar o pegar frase, que a gente não vai mais precisar disso. Vou dar um close aqui. E vamos voltar lá para o sortear. Então aqui vai ficar o nosso código do programa. Vamos escrever aqui o esqueleto do nosso programa com todas as funções que a gente vai usar, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vou pegar aqui o código, vou jogar para cá. Então aqui, limpa main é aquela nossa funçãozinha para limpar a memória, né? Então o que acontece? Esse cara aqui ele tem que limpar não só as variáveis antigas, como tem que limpar também as variáveis novas. Então, a primeira manutenção que a gente vai fazer aqui é alterar a limpa main para ela começar a limpar também as novas variáveis que a gente incluiu hoje no nosso código. O XOR A aqui é o seguinte, acho que eu cheguei a comentar isso no vídeo anterior, isso aqui na verdade é um load A e lá 0, ou seja, eu estou zerando o A aqui, tá? Só que a diferença é que o XOR A é mais rápido do que o load A0, porque ele usa menos ticks. Então, toda vez que você pensar, pô, quero zerar o acumulador, dá um XOR A que ele é mais rápido, né? Aqui, como eu zerei o A aqui eu estou zerando o número de sorteios, ou seja, vou começar do sorteio 0. Aqui é uma variável que eu vou usar para simular o tamanho da frase, né? O que acontece? Quando a gente rodar isso aqui no nosso programa unificado, quando a gente unir todas as funções, quem vai carregar o tamanho da frase, na verdade, vai ser o programa anterior, vai ser aquele programinha que a gente fez antes, que é o programinha de receber a frase do usuário. Lembra lá, quando você recebia a frase do usuário, ele ia preenchendo o tamanho da frase para saber quantos caracteres foram digitados? Pois é isso que ele vai fazer, é isso que o programinha anterior vai fazer. Mas aqui, como tem que ser um programa isolado, todos os programas que a gente for fazer no Agile, eles têm que ser testáveis, eu estou colocando um valor qualquer aqui no tamanho frase só para a gente testar. E quando a gente for testar isso aqui, a gente vai ter que testar com os valores mínimos e máximos, né, que no caso são 2 e 14, e um valor mediano lá para garantir que a função vai se comportar legal, independente
no valor que esteja lá num tamanho frase, que é a nossa variável lá do tamanho frase. Inclusive aqui, ó, eu troquei o número num tamanho frase, de tamanho frase para num tamanho frase. Então a gente tem que colocar isso lá no variáveis também. Por que eu fiz isso? Tá vendo aqui que tudo que começa com um numérico, eu estou começando com um num? Isso aqui é importante para indicar o tipo de dado que tem aqui dentro. Então o tamanho frase também é um número. Então eu vou botar aqui num tam frase, que vai ser um novo nome da nossa variável, né? E ele vai ter esse nome aqui agora para identificar que isso aqui é um número, beleza? E também é uma convenção, é sempre legal você ter convenções na hora que você escreve seu código. Então aqui eu estou jogando o valor 9 para testar com o valor mediano, e aqui eu vou chamar o call, acha divisor ideal, que é aquele callzinho lá para chamar o divisor ideal, certo? Certo. Depois que a gente fizer isso aqui, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar efetivamente sortear o número. Só que como a gente vai sortear esse número várias vezes, eu vou colocar aqui um label, porque toda vez que eu quiser voltar para o sorteio de número, eu tenho um ponto de onde eu posso voltar. Certo? Então, toda vez que eu precisar voltar para o sorteio do número, eu volto para cá. Então, eu sei que eu dando um jump para cá, eu vou sortear o número de novo. Aqui eu vou achar o divisor ideal. E aí, depois que eu tiver o divisor ideal, eu posso finalmente começar a sortear os números que vão ser nessa função aqui, sortear número. E aí eu vou começar as validações. Aqui eu tenho um jump para validar se o número que eu sorteei é maior que o n. Isso não pode acontecer. Por exemplo, se o cara escreveu 10 letras, eu não posso sortear o número 11. Porque se eu sortear o número 11, ele não vai existir na matriz e vai dar merda. Então, essa validação aqui vai garantir que eu nunca vou sortear um número maior que o número de entrada do usuário. E esse validar já foi aqui é uma função que a gente vai construir para validar se o número que foi sorteado agora já está lá na nossa matriz de sorteios. Na primeira sorteada não vai ter ninguém, então ele vai entrar lá. Então vamos lá no primeiro sorteio, ele sorteou 3. 3. Aí ele vai colocar esse 3 na matriz. Aí ele vai sortear outro número. Se ele sortear o 3 de novo, ele não pode sortear o 3 de novo, porque o 3 já está. Porque se eu só tenho 5 posições, eu tenho que sortear, por exemplo, 4, 3, 2, 1, 5. Eu não posso sortear 1 duas vezes. Se eu sortear 1 duas vezes, ele vai ter mais T's do que ele deveria, porque a posição 1 é o T. Então aqui eu estou garantindo que eu nunca vou sortear um número que já foi sorteado anteriormente, né? Essa função aqui, gravar na matriz, vai gravar efetivamente o número que eu sorteei lá na nossa matriz, para garantir que a cada passada a matriz vai estar corretamente preenchida e a gente não vai sortear o cara de novo. E aqui, o que eu estou fazendo aqui? Nessas linhas aqui, eu estou testando se o meu número de sorteios já chegou no sorteio do limite, do nosso limite, que nesse caso é a entrada do jogador. Então, por exemplo, se o cara só entrou 5 letras, por exemplo, se entrou teste, eu só posso sortear até 5, não posso sortear 6. Então, isso aqui vai garantir que eu só vou sortear 5 vezes, não vou sortear 6 vezes. Aqui eu estou aumentando o número de sorteios. Cada vez que eu faço um sorteio, eu tenho que dizer, ó, sorteei mais um. E aqui eu checo se é o último sorteio. Se for o último sorteio, eu venho para cá para o final. Se não for o último sorteio, eu gravo o número de sorteios que eu tenho e eu volto lá para sortear de novo, que é aquele cara que eu criei lá na frente, lembra? E aí eu vou sortear outro número e vou ficar nesse loop até que ele chegue no fim do sorteio, que só vai acontecer quando eu sortear n números, sendo que n números é igual a 5. Nesse caso, do teste, mas vamos supor que o cara entrou 10 letras, vai ser 10. O cara entrou 14 letras, vai ser 14, e assim vai. E assim sucessivamente, até que nós tenhamos a nossa matriz preparada, né? Quando a gente chegar no fim do sorteio, a gente precisa somar 1 em todos os números. Por que a gente precisa somar 1 em todos os números? Lembra que eu falei para vocês que quando você faz o sorteio, você sorteia um número entre 0 e 127?
Quando a gente usar o divisor ideal, a gente vai conseguir números entre 0 e n, sendo que n é a entrada. Só que a gente não quer o número entre 0 e n menos 1. A gente quer o entre 1 e n. Então acontece, se vamos supor que eu sorteei 0, 1, 2, 3 e 4, a minha matriz no final tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, que é a posição 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou somar 1 a cada um dos números da matriz e depois eu vou imprimir a matriz para garantir que eu vou ter números entre 1 e x, ou 1 e n aqui, né? Já que eu estou usando n, eu vou alterar os comentários aqui para ficar tudo n. Então, beleza. Então, vamos salvar esse cara. E agora vamos começar a construir o coração do programa, que são as funções. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai lá na limpa main, que é uma função geral. E vamos adicionar as novas variáveis, né? Então, vamos pegar lá nas variáveis. Vamos pegar as variáveis novas que a gente colocou. Vamos lá na biblioteca. Aí a gente acha que limpa main, que é essa aqui. Vamos colocar aqui só para ajudar a gente. E esses são os caras que a gente vai ter que limpar. São todos números. Então vai ficar tudo aqui. Eu vou colocar um comentário aqui. Zerar numéricos. E eu vou botar aqui outro comentário. Zerar strings. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. São mais 3 caras, vou copiar 3 vezes. Vou limpar aqui para não me confundir. Vou copiar esses caras para cá, para garantir que eu vou limpar eles a cada execução do programa. E aí eu vou apagar isso aqui que ficou inútil. Então, beleza. Nossa limpa main, aparentemente, está ok. Nós vamos precisar aqui também de uma matriz para guardar os números, né, que a gente for sortear. Então, o que eu vou fazer? Já vou adicionar aqui também o código para limpeza da nossa matriz, tá? A nossa matriz, eu vou colocar ela aqui junto das strings, porque ela vai ser muito parecida com uma string, mas na verdade ela vai ter números ao invés de... Deixa eu ver aqui o número que eu botei na matriz. Eu botei o nome mate sorteados. Nome bem... Então, eu vou pegar esse cara aqui. Então, mate sorteados, porque mate para indicar que trata de uma matriz, e sorteados, porque são os números que a gente sorteou. Vocês podem ver aqui que a nossa matriz sorteados está cheia de 255 aqui. Por que ela está cheia de 255? O maior número que a gente pode ter na aritmética de 8 bits é 255, né? Eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Então acho que eu não preciso explicar de novo, mas de qualquer maneira é bom a gente saber que o maior número que a gente pode ter é 255. Por que é 255? 8 bits, o máximo que eu posso ter são 8 bits ligados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, esse aqui é o maior número que eu posso ter em 8 bits. Só que esse número aqui, bits vão de 0 a 1. Tem os bits na base 2, né? Só podem ter 2 dígitos, 0 e 1. Então, um número em binário só pode ter zeros e uns. Então, esse aqui é o maior número que eu posso construir em binário. Então, se eu pegar aqui a calculadora
de programador e colocar aqui em binário, vocês vão ver que eu só tenho 0 e 1. Não posso usar mais nada. Então vamos colocar 8 uns aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? 1, 1, 1. Se a gente for converter isso para decimal, 255. Então esse é o maior número que eu posso entrar na aritmética de 8 bits. Isso para números positivos. Para números negativos, esse primeiro 1 aqui indica o sinal. Se for 0 é positivo, se for 1 é negativo. Então, como esse primeiro algarismo não pode ser usado para compor o número propriamente dito, então vou voltar lá para o binário, o maior número que eu posso ter são 7 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu converter isso para decimal, 127. Ou seja, quando eu estou trabalhando com números negativos, o maior número que eu posso ter vai de menos 127 a mais 127. Isso quando a gente está trabalhando com 8 bits. Quando a gente está trabalhando com 16 bits, tudo muda. Mas o nosso programa é muito simples. A gente não vai precisar usar... A gente só vai ter 14 posições, que a gente vai ter no máximo, e todas as coisas que a gente vai entrar vão estar na tabela ASCII. A tabela ASCII só vai até 128. Então a gente nunca vai ter um número maior que 255 no nosso programa, aparentemente. Pelo menos até agora a gente não precisou. Então eu colocando 255 aqui, eu garanto que esse é o maior número possível na matriz, e eu garanto que esse número vai ser o número que vai fechar a nossa matriz. Exatamente como o 13 faz aqui na string, o 255 vai fazer na matriz numérica. Então o 255 vai ser o nosso indicador de fim de matriz. Então beleza, vamos salvar esse cara. E aí a gente precisa compor uma função para limpar a matriz, porque a gente aqui na nossa biblioteca, depois que a gente zerar as strings, a gente vai ter que zerar as matrizes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer muito parecido aqui, vai ler o HL, que é o ponteiro de memória, com o endereço lá da matriz que a gente criou, que é o mat sorteado. E aqui, ao invés de limpar a string, vamos limpa a matriz. E aí a gente tem que criar essa função limpa a matriz, que vai ser outra função genérica que vai entrar aqui. Então vamos lá ver a nossa limpa matriz. Vou pegar o código aqui, vou copiar aqui nas funções gerais. Zerar uma matriz terminada em 255. E recebe como parâmetro o HL, o endereço da matriz, e ele altera o A e o HL. Eu até poderia botar aqui um push A para não alterar o A, mas não sei nem se vale a pena a gente fazer isso. Vamos lá. Li aqui o endereço do HL que a gente passou por parâmetro aqui. Botei no A, botei o conteúdo do que está no HL no A. Comparei com 255 para ver se já não é o final da matriz. Se a matriz já está zerada, a gente não precisa zerar ela de novo. Se zerar a matriz, eu retorno. Aqui, se eu realmente já estou no final se a minha matriz já está limpa, eu não preciso zerar ela. Esse aqui é o jump que garante que eu vou zerar a matriz. Aqui eu leio no endereço 255 para o acumulador, jogo 255 lá no endereço de memória, aumento o... A gente já fez isso várias vezes, né? Então acho que vocês já estão craques em fazer isso aqui. Aí aqui eu aumento o ponteiro de memória para pegar o próximo endereço de memória e volto para cá para zerar a matriz, e eu fico nesse loop até que eu chegue lá no primeiro 255 e zere a matriz. Beleza. Então aqui eu já zerei uma matriz terminada em 255. Então aqui eu vou salvar esse cara.
Então a nossa famosa função limpa main já está limpando além do tamanho frase, que não é mais tamanho frase, a gente precisa mudar lá, cadê as variáveis? Agora o tamanho frase tem esse nome aqui. Então agora eu estou limpando não só as variáveis anteriores, como também as próximas variáveis que eu criei nesse programa aqui agora. Então, beleza? Então vamos voltar lá para o nosso programa, para sortear. Então já limpamos a matriz, isso é tudo aqui. Então agora a primeira função que a gente tem que criar é o acha divisor ideal. Então, aqui tem um hatch a mais. Então vamos criar aqui o acha divisor ideal. Achar divisor ideal. Copiar para cá, para garantir que a gente não vai escrever errado. Esse layout de teclado está bem chato. Agora vai ficar certo. Aqui vai ter o nosso código do achar o div ideal. Então vamos achar o código lá. Então vamos lá. Para achar o divisor ideal, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma divisão de 128, que são 128 posições, de 0 a 127, na verdade são 128 posições, por dividir esse número, 128, pelo número da entrada do usuário. Então, para achar a entrada do usuário, a gente vai ter que ler lá aquela nossa variável que a gente criou aqui num tamanho frase. Esse num tamanho frase tem lá o tamanho que o cara digitou, né? Só que o que a gente não quer não é o endereço, a gente quer o conteúdo. Toda vez que a gente quer o conteúdo, é entre parênteses. Então aqui eu tenho o número do tamanho da frase. Depois que eu ler o número do tamanho da frase, o que eu tenho que fazer? Esse cara aqui vai ser o nosso contador de divisões. Como a gente está trabalhando no Assembler, lembra que eu falei que toda vez que a gente trabalha com Assembler, a gente está trabalhando no nível mínimo de abstração que a gente tem com a máquina? A nossa máquina ela não sabe dividir. Ela não tem uma função lá para dividir e uma função para multiplicar. O que a nossa máquina sabe fazer é somar e subtrair. E uma divisão nada mais é do que sucessivas subtrações. Você vai subtraindo para descobrir quantas vezes você subtraiu para chegar até o resultado lá que você quer, com resto ou sem resto. Então, como a gente não tem uma função para dividir, a gente vai ter que fazer sucessivas subtrações. E quem vai contar essas subtrações vai ser o nosso registrador lá, B. Lembra que eu falei para vocês que normalmente quando a gente tem que contar alguma coisa, o par de registradores utilizados normalmente é o BC? Então, eu vou usar o B para ser o nosso contador de subtrações. E a gente vai subtrair um número de vezes igual ao tamanho da frase. Então, eu estou carregando esse cara aqui para ser o nosso contador de sucessivas diminuições que a gente vai fazer, né? Depois a gente tem que ler o A com 128, como eu estava explicando para vocês, esse aqui é o numerador da nossa divisão. E aí a gente vai precisar de um registrador de uso geral que que ele vai ser? Toda vez que a gente toda vez que a gente diminuir 128 do número do tamanho da frase, a gente precisa contar isso. Esse vai ser o resultado da nossa divisão, né? Para isso, a gente vai usar um registrador de uso geral. Os registradores de uso geral, quando a gente está falando do Z80, são o par D e E. Então, nesse caso, eu vou usar o D aqui e vou zerar ele, porque a gente vai começar a nossa divisão do zero, porque a gente está zerando esse cara aqui, a gente está zerando, digamos assim, o resultado da nossa divisão, né? E aí a gente vai criar aqui um label chamado div por tamanho. O que vai ser o div por tamanho? É onde a gente vai começar efetivamente a dividir o 128 pelo tamanho da frase. Então a gente vai fazer, a gente vai dar um sub A, B. Normalmente, em alguns compiladores, você não precisa botar o A aqui, tá? Se você fizer sub B, ele vai entender que você está subtraindo
o B do A, porque toda conta normalmente já usa o acumulador. Mas eu vou botar aqui sub AB para ficar bem explícito para vocês que eu estou subtraindo B de A. Tá? E alguns compiladores não entendem muito bem isso aqui, eles dão um erro quando a gente bota só sub B. Então, quando a gente coloca sub AB, a gente está garantido que vai funcionar em praticamente qualquer compilador, e a gente está sendo mais verboso, a gente está dizendo, ó, estou subtraindo o que tem no registrador B do registrador A. Então, o que a gente tem no registrador B? A gente carregou aqui o tamanho da frase. E o que a gente tem no registrador A aqui? A gente tem 128. Então, aqui, efetivamente, a gente está tirando tamanho da frase de 128. E depois que a gente faz isso, a gente incrementa o nosso, digamos assim, contador de divisão, o nosso resultado da divisão. Ou seja, se a gente já fez isso aqui, já tem um aqui. Tá? E aí, o que a gente faz? Agora a gente vai dar um jump condicional, caso não tenha carry. O que é o carry? O carry é o nosso famoso vai 1. Toda vez que a gente faz uma operação matemática no Z80, e essa operação matemática ela dá o valor cicla, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui no meu registrador 1111 1111, né? Nesse caso, o meu registrador são só 4 uns, porque é um registrador registrador de 8 bits, pode ter isso aqui, certo? 1111 1111. Isso aqui, em hexadecimal, é FF, certo? Isso aqui é um F, isso aqui é outro F. E eu posso provar isso mais uma vez usando lá a calculadora. Quer ver? Ó, se eu chegar lá em hexadecimal, que é um que tem lá, e colocar F, transformar isso em binário, você vai ver que é 111, né? Então vamos supor que eu tenho FF. E aí eu resolvo somar 1 a esse cara aqui. Vou botar aqui, ó, mais 1. O que ele vai fazer? Ele vai transformar esse cara aqui em 0000, 0000. E para indicar para você que você fez um overflow, o que é o overflow? Quando você estoura a posição da memória, porque isso aqui é 255, certo? Se eu somar 1 em 255, eu vou ter um resultado que vai ser igual a 256. Só que lembra que eu falei para vocês que 256 não é um valor válido na matemática de 8 bits? Então o que vai acontecer? Vai acontecer aqui um estouro, um overflow. Então isso aqui vai virar um 0, ou seja, vai virar isso aqui. E tem um flagzinho lá, muito famoso, chamado carry. Que é o flag C. Esse flag C vai passar de 0 para 1. Ou seja, ele vai ligar para você um indicador falando, olha só, essa operação que você fez aqui deu overflow, hein? Então aqui eu estou subtraindo. Então vamos supor que eu estou lá no 0000, 0000. E aí eu vou tirar 1 desse cara. Menos 1. Isso aqui vai se transformar em FFFF, FFFF, e o seu carry, que é o flag C, vai virar 1 para indicar, olha só, tu fez merda, brother. Tu causou um overflow aqui. Então, o que é esse jump NC? NC é quando o teu carry está zerado. N é de non e C é de carry, então non carry. Então, se eu fiz essa subtração aqui e não teve overflow, ou seja, eu estou dentro de um valor válido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir de novo. Porque eu ainda não cheguei, eu não tirei tudo que eu posso tirar dos 128. Então, eu tenho que pular de novo para o div por tamanho. Beleza. Mas se eu tive um overflow, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar o resto da divisão, porque
Toda vez que você divide alguma coisa, pode ser que você tenha o resto. E como é que você faz isso? Você tira do D. E aqui é inc D, tá? Por quê? Porque esse deck D vai garantir que você vai remover o resto da divisão, garantir que você não vai dividir mais do que você deveria, entendeu? Seu resto da divisão vai ficar certo mesmo que ele tenha resto. Então aqui nesse momento o D tem o divisor ideal, que é o número de vezes que eu tive que diminuir para chegar lá no número que eu precisava. Então o que eu vou fazer? Eu vou carregar o D no A e vou colocar esse número lá na nossa variável que vai guardar o divisor ideal, que é esse cara aqui. Então lá dentro do conteúdo de memória que está apontado pelo num_div ideal, eu vou colocar o A. Manel, por que eu não coloco o D aqui? Em vez de fazer isso aqui? Porque não pode. Tem que vir do acumulador. E aí eu retorno para dizer que eu já achei o ideal. Então, chamei esse cara, ele veio para cá, fez as divisões sucessivas, achou o divisor ideal, jogou no num_div ideal. Então, nesse ponto aqui, a nossa variável tem o divisor ideal. Beleza. Então agora, vamos lá sortear o número. Então a gente tem que fazer essa funçãozinha aqui, sortear o número. E é aqui que eu vou contar para vocês a malandragem do registrador R, tá? Disclaimer, importantíssimo. Registrador R é um registrador perigoso, tá? Por que ele é perigoso? Porque ele é usado pelo nosso MSX ou pelo qualquer computador que use o Z80 para fazer os refreshes das memórias do seu computador. Então, se você colocar um valor maluco dentro do registrador R, você pode fritar a memória do seu computador. Isso é sério, tá? Não estou brincando, não. Você botar um valor muito alto lá e ele ficar fazendo refresh loucamente na sua memória, você pode queimar a memória do seu computador. Então, muito importante. Tá até um comentário aqui. Nunca carregue valores em R. Apenas leia. Então, se você está pensando em fazer LD R, qualquer merda, 255, por exemplo, não faça! Se você fizer, você vai fazer merda! Vai estourar o seu computador. Beleza? Não faça isso. Mas nada te impede de fazer isso aqui. LDAR. Isso aqui é seguro, porque você está lendo do registrador, você não está colocando valores no seu registrador. Então, beleza. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer para sortear o nosso número? O nosso número ele vai ser sorteado também por sucessivas divisões do nosso valor R lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ler o nosso divisor ideal que a gente gerou lá na função anterior. Vou pegar aqui o nome da variável. Então, aqui a gente pega o divisor ideal. E aí, esse cara aqui vai ser o mesmo esquema da divisão que a gente fez lá em cima. Esse cara aqui vai ser o nosso contador de divisões sucessivas que a gente vai fazer. Só que agora, ao invés de a gente pegar o 128 aqui, a gente não quer fixo 128, né? O que a gente quer é um número aleatório. Então, aqui que a gente vai fazer o nosso malfadado LDAR. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou pegar um valor qualquer entre 0 e 127. Então, aqui eu estou pegando o divisor ideal, eu estou pegando um número qualquer entre 0 e 27, e eu vou de novo zerar o D lá, porque esse cara aqui vai ser o nosso resultado da divisão.
nosso registrador de uso geral, que vai conter o resultado da divisão. Beleza. Então, agora nós vamos fazer aqui outro label, que a gente vai ter outra divisão aqui, outro label de divisão, digamos assim, né? Só que agora, que em vez de dividir por tamanho, vai ser dividir por ideal, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando um valor qualquer que vai vir do registrador R e dividido pelo nosso número de divisão ideal, pelo nosso divisor ideal. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, sem tirar nem pôr. Vou copiar aqui. Não vou copiar não, vou fazer na mão, porque aí fixa melhor para vocês. Então a gente vai dar sub AB, tirar o que tem do B no A, incrementar o nosso resultado da divisão, pular caso não teve carry, mesma coisa que eu expliquei aqui vale para cá, para dividir de novo, então eu tenho que pular para cá. Aí eu tenho que eliminar o resto. E aí eu tenho que ler no D no A. E aqui a gente vai fazer um gravar aleatório. Onde a gente vai efetivamente gravar lá no número aleatório o número que a gente sorteou. Número aleatório, cadê as variáveis? É esse cara aqui. Então é aqui que a gente vai gravar lá o nosso número aleatório. Beleza? Depois disso, a gente retorna. Então aqui nós já pegamos o nosso divisor ideal. Já gravamos o nosso número aleatório, certo? Certo. E agora a gente começa a parte das validações, que é uma parte meio chata aqui, porque a gente já fez aqui o call sortear número, que é esse cara aqui. Então aqui nós vamos fazer um jump para validar o maior que n. Então a gente tem que criar lá o validar maior que n. Aqui nesse caso a gente não vai precisar de hatch, porque eu não usei um call aqui, eu usei um jump, tá vendo? Como eu usei um jump, eu não preciso de hatch. Então provavelmente esse cara aqui vai me dar jumps para lugares diferentes, né? Então vamos pegar lá o validar maior que n. O meu n é o tamanho da frase. Então eu vou dar ld no A, no num, então frase, que é o nosso n. O tamanho da frase é o nosso n, lembra? Beleza. E aí eu preciso colocar esse cara num contador. Toda vez que a gente usa o contador, par BC. Então, vou usar o B de novo aqui. E aí eu vou ler o número aleatório no A. O número aleatório é esse cara aqui. Já estava até marcado, porque eu acho que foi o último que a gente usou. Então aqui eu tenho um contador aqui, e no B, e o A agora tem um número aleatório. Então o que eu vou fazer? Eu vou comparar um com o outro. Eu vou comparar A com B. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Só que A já é... Toda vez que você usa o CP, está implícito que você usa o A. Tem uma outra instrução lá que eu não estou sabendo de cabeça agora, que você compara registradores diferentes. Mas eu não estou me lembrando agora de cabeça. Acho que a gente não precisa disso, mas é bom você saber que existe. Um dia se você quiser comparar, sei lá, D com E, B com D, tem uma instrução lá para fazer com isso. Mas CP sempre usa o A. Então, CP, aqui isso aqui é CP AB, então estou comparando o tamanho da frase com o número aleatório. O que eu tenho que fazer? Se houve carry, eu tenho que validar maior do que n de novo.
Não, me desculpa. Eu validei. Validado maior que n. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu li o tamanho da frase, coloquei no B. Li o número aleatório e comparei A com B. Se teve carry, ou seja, se esse cara aqui é menor ou igual a esse, é menor que esse cara aqui, tá tudo certo. Ele foi validado. Porque esse nome maior aqui não tá bom. Na verdade, isso aqui teria que ser validado menor do que n. Eu vou até trocar aqui para causar menos confusão e para facilitar explicar para vocês, tá? Então, aqui, o que eu estou fazendo aqui? Nesse CN. Eu estou testando se A é menor que o tamanho frase. Ou melhor, no tamanho frase. Se esse cara aqui for menor que esse cara aqui, uma coisa legal que a gente pode ver aqui é na cheat sheet do Shiba Kumas. Ele tem, lá na cheat sheet, ele vê os jumps condicionais e mostra pra gente qual que a gente tem que fazer de acordo com a validação que a gente quer fazer. Quer ver, ó? Tem que me lembrar onde foi que eu botei, acho que foi aqui. MSX, 580. Não. Eu acho que lá no projeto tem. Acho que a gente tem a cheat sheet aqui, dentro do nosso repositório. Então aqui é o nosso repositório. Aqui, cheat sheet do Shiba Kumas. Lembra que eu falei para vocês do canal do Shiba Kumas? O canal do Shiba Kumas é muito foda. Então, uma das coisas muito fodas que tem no canal, muito foda dele, que tem muita coisa maneira, é essa cheat sheet aqui. Ele fez uma cheat sheet com todos os comandos do Z80 aqui, com o que eles fazem, tempo que eles levam para rodar. E aqui do lado um monte de informação importante que você vai precisar quando você estiver programando o Z80. Aqui tá vendo a tabela ASCII, ele tem aqui para os mais importantes. As cores desse Spectrum. E uma coisa que ele colocou aqui na cheat sheet são esses conditions and flags aqui, tá vendo? Então, o que ele está dizendo aqui? Se eu quiser fazer A menor que número, que é essa opção aqui, você tem que checar se o flag C is set, ou seja, C. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou checando se o número aleatório é menor que o número tamanho frase. Por que isso vai funcionar? Porque lembra, o número tamanho da frase vai ser 15, por exemplo. Desculpa, vai ser 14, no máximo. Supor que o cara entrou lá uma frase de 14 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Né? Só que o número aleatório que a gente vai sortear nesse momento está só entre 0 e 13. Então, se eu sortear 14, eu já estou errado. Por isso que eu tenho que checar se A é menor que o número tamanho da frase. Se for, ele foi validado, ele é menor. Ele é menor, ele vem para cá. Se não, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que sortear um outro número que seja menor. Então, enquanto essa porra desse número for maior, então, enquanto esse cara for menor que o n, ele vai ficar sorteando até a hora que ele sortear um menor. Não vai. Enquanto ele for maior,
vai ficar sorteando até tirar o menor. Foda-se. Sorteia, 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 sorteia. Não se preocupar com velocidade, que você quer assembly. Assembly é para ser rápido. Então, beleza. Validei. E agora, se ele é menor, validado menor que n, a gente vem para cá, validado menor que n, e aí ele vai fazer o tal do validar já foi, que é outra função que a gente vai ter que criar aqui. O validar já foi. Vai ter uma coisa muito nova que a gente vai fazer aqui agora, que é o CPDR. Porque esse cara aqui, ele tem que correr a matriz do que já foi sorteado e ver se o cara tá lá. Então ele vai ter um loop lá, que ele vai loopar entre todas as posições desse cara aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai rodar uma vez. Aí vai dizer, pô, esse cara tá aqui, 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 blá blá blá, blá, e assim sucessivamente, até que ele decida, não, esse cara não tá aqui. Aí ele vai escrever um valor aqui, por exemplo, ele vai escrever, vamos supor que sorteou 3, ele vai escrever 3 aqui. Aí vamos supor que ele rodou de novo, aí vai ficar 3,255, por exemplo. Aí vamos supor que ele sorteou outro 3. Aí ele vai vir aqui, opa, 3 está aqui. Não posso sortear 3, vou sortear outro. Aí ele vai sortear, agora sorteei um 4. Aí ele vai apagar isso aqui e vai botar um 4 aqui. Aí vamos supor que ele sorteou 4 de novo. Opa, 4 está aqui. Então tem que sortear de novo. Agora sorteou um 6. Aí ele vai botar um 6 aqui. Isso aqui vai delimitar quantos sorteios ele pode ter. Então, beleza. Então vamos lá. Vamos lá no validado já foi. A primeira coisa que a gente vai ter que pegar é o tamanho da frase. Ou seja, vai ser isso aqui de novo. E aí eu tenho que pegar, preencher o nosso ponteiro de memória com a nossa matriz, que é o que a gente vai rodar lá, que a gente vai ficar rodando até achar o cara. A gente vai precisar desse cara aqui. Beleza. E aí a gente vai fazer um loop aqui, que é o achar fim mat, que é o achar fim da matriz. Certo? Então a gente vai comparar com 0. Comparar com 0... Na verdade não é 0 não, aqui é 255, que a gente tem que saber se a gente já chegou no fim da matriz. Se for o 0, eu já achei o final da matriz. Então vou dar um jump para um label aqui. Se o comparar deu 255, vou pular para um cara achei fim mat. Ou seja, achei o fim da matriz. Aqui eu vou aumentar o nosso ponteiro de memória para ir para a próxima posição de memória. Vou decrementar o A, porque o A aqui é o nosso, digamos assim, tamanho da frase, ou seja, eu tenho que ir tirando o tamanho da frase à medida que eu for limpando, né? Que eu for achando. E aí eu vou dar um jump pro achar fim frase, que é esse cara aqui, achar fim mat. Ou seja, eu vou ficar andando aqui todas as posições da matriz até que eu termine o tamanho da frase. Ou seja, se a minha matriz tem 15, eu vou andar 15 posições aqui tentando achar o 255 lá. Ou seja, eu vou andar tudão aqui. Então, eu achei o fim da frase aqui. Então, eu tenho que criar esse cara. Isso tudo é para pegar a última posição da matriz, tá? Tem que achar a última posição da matriz. Depois que achei a última posição da matriz, eu tenho que pegar o número também da frase de novo. Agora eu vou fazer o caminho contrário, eu vou incrementar o A. E aí, BC é o nosso contador. Dessa vez eu vou usar o C só para vocês lembrarem que BC é o nosso par de registradores usados para fazer contadores e loops.
Então vou aqui o BCA. E esse cara aqui é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o BC ele é o registrador usado para fazer loops no Z80? Muitos dos comandos internos do Z80, e esse comando que nós vamos usar agora, o cpdr, é um comando interno, eles usam o BC para isso. Então aqui eu estou preparando a parte baixa do meu registrador BC com o número da frase, né? Então o que eu estou dizendo aqui para ele? Ó, meu tamanho frase é 14. Então você vai rodar 14 vezes. Só que como o cpdr usa o B também, eu não posso ter nada no B, porque senão eu vou ter mais de 14 vezes. Então por isso eu vou ler aqui o B com 0 também, para vocês entenderem, tá? Acho que não ficou muito claro isso aqui. Vou tentar esclarecer isso melhor. O comando cpdr usa o par BC para contar seu loop. Então, o cpdr vai começar a fazer n voltas igual ao que tiver no par BC. Então, vamos supor que o meu par BC agora está 1111000, por exemplo. E aí eu vejo que o meu tamanho da frase é 3. Isso aqui é o B. Isso aqui é o C. Se eu carregar um valor só no C, então, por exemplo, se eu der LDC tamanho frase, e o tamanho frase tiver, por exemplo, 8, eu vou colocar 8 em binário aqui. O que é 8 em binário? 8 aqui é 1, 2, 4, 8. Então, 8 em binário é isso aqui. Certo? Só que acontece, como o meu par B está carregado com 1, na verdade, o número que vai aparecer para ele lá é 11000. Se você for lá na calculadora de programador e ver que número é esse, ou seja, 5 uns, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 zeros, 1, 2, 3. Você vê que esse número em decimal é 248. Não é 8. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que zerar esse cara aqui. Então, a gente tem que fazer LD B0 para garantir que isso aqui vai ficar 0000 e depois LD C8 para garantir que o C vai ficar isso aqui. Então, se a gente botar agora 0000 1000 em binário. Opa, peraí que eu não estava em binário. Binário 1000 e botar em decimal, você vai ver que é 8, que é o número que a gente quer. Então, como o comando usa o par BC, a gente tem que limpar o par BC. É o que a gente está fazendo aqui. Primeiro a gente carregou no C o número tamanho frase, que por exemplo pode ser o 8, que eu botei ele no nosso exemplo, e o B com 0, para garantir que a gente vai zerar a parte alta e vai ter 8 mesmo lá. E aí a gente tem que ler de novo aqui o número aleatório, porque esse é o cara que a gente vai procurar lá na matriz. E aí a gente vai chamar o nosso famoso cpdr. O que é cpdr? cpdr significa compare, decrease e return. Ou seja, ele vai usar o BC como contador. Então, no caso, o BC aqui está com 8. Então, ele chegou aqui, ele vai comparar A com a posição, que é esse HL aqui, que é a última posição. Ou seja, ele vai comparar o A com a última posição. Comparou o A com a última posição, se for, ele vai sair.
E para garantir isso, a gente vai dar um jump aqui. Jump Z. Sortear de novo. Se não for validado, já foi, que é esse cara aqui. Então, beleza, vamos lá para o CPDR de novo, para deixar isso aqui bem claro. Carreguei o número aleatório aqui. Testei contra a última posição. Ele está na última posição? Se estiver, ele já está na matriz. Sorteio de novo. Se não está, vai para lá. E aí, quando ele faz CPDR, se ele não achar, o que ele vai fazer? Ele vai dar um decrease no BC, ou seja, nosso BC aqui está assim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai botar o BC assim. E vai testar de novo. Não, na verdade não. Na verdade, ele vai transformar isso aqui num set. Um set é 1, 2, 4. 4. O set seria isso aqui. 0, 4, 6, 7. Ou seja, ele vai transformar o BC nisso aqui. E vai testar de novo. E essa é a parte do return. Então o que ele vai fazer? Ele vai retornar, vai tentar de novo. E aí ele vai ficar nesse loop aqui dentro. Sempre assim. Aí aqui ele vai testar de novo. Aí ele vai virar para cá. E ele vai ficar testando. Até achar. Se ele não achar, ele foi para o validado, já foi. Ou seja, em nenhum momento esse cara esteve na matriz. E aí ele vai fazer o call gravar na matriz. É aqui que efetivamente, depois das duas validações, a gente vai colocar o cara que a gente sorteou lá na matriz. E isso aqui também é outra coisa que a gente já fez algumas vezes e vai fazer de novo, a gente vai fazer muito isso. Vou copiar direto porque a gente já fez isso aqui várias vezes, eu só vou dar uma relembrada só. Então, vamos pegar lá no nosso endereço a matriz de sorteados, pegar o número de sorteios que a gente fez e comparar com 0. Se a gente não fez nenhum sorteio, a gente não precisa achar a posição, porque a gente já está na posição certa lá na matriz de sorteados, ou seja, já está na primeira posição do cara. Se a gente só não sorteou nenhuma vez, não precisa da INC aqui nesse cara aqui, porque a primeira posição sempre começa no 0. Mas se não for 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar aquela posição na matriz. Por quê? Toda vez que eu preencho a matriz, eu tenho que preencher a matriz sequencialmente, para que um não encavale no outro. Lembra que eu falei que primeiro eu tenho que preencher essa posição aqui, depois eu tenho que preencher essa, depois eu tenho que preencher essa, depois eu tenho que preencher essa. Porque se eu ficar preenchendo, eu vou preencher sempre essa posição aqui, e aí a matriz não vai preencher sequencialmente. Então, preciso garantir que eu vou preencher a matriz sequencialmente. E é isso que a gente vai fazer aqui, nessa parte do sortear. Então, aqui eu vou achar em que posição da matriz eu vou gravar o cara, e aqui efetivamente eu vou gravar o cara. Então eu vou lá, peguei a posição do cara. Essa posição é a posição 1, ou melhor, a posição 0? Não. Então, Beto, bota nesse cara, bota nesse cara, bota nesse cara. E aí eu vou preencher na matriz aqui de trás para frente. Então, agora que eu gravei na matriz, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que controlar nessa parte aqui quantos sorteios a gente já fez. A gente vai usar para isso o registrador C aqui. Então, o que eu vou ler? Eu vou ler o tamanho da frase. Vou colocar o tamanho da frase lá no nosso registrador de contador C. Vou pegar o número de sorteios de novo. Vou aumentar o número de sorteio, porque eu acabei de sortear mais um. Isso aqui
vai ocorrer depois que tudo isso ocorreu. Então significa, já que eu já gravei na matriz, eu efetivamente sorteei um cara. Esse cara aqui é um cara válido, que passou nas duas validações, que foi sorteado. Então ele foi para a matriz, então eu sorteei um. Então esse INC A aqui garante que eu vou ter. Beleza, sorteei mais um. E aí eu vou comparar se depois de eu incrementar, se esse cara já é o último cara que eu sorteei. Se for o último cara que eu sorteei, ou seja, se eu já cheguei no número de sorteios que eu preciso, eu vou lá para o label do fim sorteio, que é esse label aqui. Se não, eu guardo o número de sorteios que eu tenho lá na minha variável de número de sorteios e vou sortear de novo, sortear outro, até que eu termine lá, até que eu sorteie um número de sorteios igual ao tamanho da frase. E aí eu vou para somar 1. Então vamos pegar lá o código do somar 1. Somar 1 é muito tranquilo. O que o somar 1 vai fazer? Lembra que eu falei para vocês que se eu tivesse sorteado números entre 0 e 13, na verdade eu queria lá na minha descrição do cartão, eu queria entre 1 e 14 e eu sorteei entre 0 e 13. Então tem que andar a matriz 1 a 1, cada posição da matriz, e a cada posição dessa matriz soma 1. Então, por exemplo, sorteei 1 vai virar 2, sorteei 0 vai virar 1, sorteei 3 vai virar 4. E é isso que essa função vai fazer aqui. Ela vai ler lá o endereço da nossa matriz, que é esse cara aqui. Vai pegar o conteúdo do primeiro endereço, vai checar se é o final da matriz, que termina em 255. Se for o final da matriz, não precisa somar mais nada. Pode acabar, encerrar a função. Mas, se não for o final da função, incrie-se 1 no A, que na verdade o A agora tem, vamos supor que ele pegou aqui 0. Então ele vai somar 1, vai virar 1, vai gravar esse 1 na mesma posição e vai partir para a próxima posição. Então aqui eu somei 1 em cada um dos elementos da matriz. Então terminamos esse cara aqui, falta só finalizar imprimindo a matriz. A matriz ela é muito similar a uma string, então a gente vai imprimir ela da mesma forma que a gente imprimiu a string lá. A gente vai ter um loop que vai imprimir caractere a caractere cada um dos caras. Então aqui é o nosso imprimir a matriz. Ele vai ler a matriz de sorteados, vai pegar o caractere, vai checar se é o fim da matriz. Se for o fim da imprimir matriz, retorna. Se não for, ele tem que converter aquele número num caractere, fazer o txt output, que é aquela funçãozinha lá da call, né? Imprimir um espaço e partir para a próxima posição. Aqui a gente tem esse cara aqui, conv_num_char. O que é o conv_num_char? Conv_num_char é uma função que a gente vai colocar lá nas nossas funções gerais pelo seguinte. O que acontece? A gente vai ter que imprimir para o cara valores que vão entre 0 e 14 para a gente ver na matriz, né? Então vamos supor que a nossa matriz esteja assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que são as posições sorteadas. Para imprimir isso aqui, para a gente entender melhor quais foram os números sorteados, a melhor forma da gente fazer, não diria melhor, mas a forma mais prática da gente fazer isso seria usando os caracteres hexadecimais. Porque lembra que os caracteres hexadecimais vão de 0 a 9 mais A a F, sendo que A igual a 10, B igual a 11, e assim vai, até que F igual a 15. Então, a gente vai construir uma função para imprimir assim, para facilitar a nossa vida. Porque aí, quando a gente for imprimir essa matriz lá, para a gente entender que posições que ele sorteou, a gente, ao invés de imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a gente vai imprimir A, B. E aí a gente sabe que ele sorteou as posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 aqui, beleza? Essa é a função que a gente vai fazer
Isso é útil porque muitas vezes a gente precisa converter um caractere, um número, no seu caractere hexadecimal. Isso é uma função muito comum que a gente vai precisar em vários momentos. Então vamos colocar isso lá na nossa biblioteca. E é uma função muito simplesinha que eu vou fazer aqui. Eu fiz da maneira mais simples possível, tá? Justamente para a gente não perder muito tempo nisso aqui, que isso aqui é uma bobagem. Mas ainda assim é um jeito rápido de fazer, mesmo sendo um jeito muito simples de fazer. Então a gente vai pegar esse cara aqui, ó. Cadê o conv char? Deveria estar por aqui, ó. Então vamos lá na biblioteca, lá na última posição da biblioteca. Só checar se ela já não está aqui. Não está aqui. Eu vou colocar o cara aqui. Então o que é a nossa função conv_char? Ela recebe como parâmetro A o número a ser convertido e ela altera o valor do A. Então, eu comparo A com 0. Se for 0, eu jogo 0. 1, eu jogo 1. E aqui o que eu faço? Como eu não quero imprimir o número, eu quero imprimir o valor ASCII daquele número, né? Eu jogo aqui, por exemplo. Se eu tenho 0, na verdade eu coloco entre aspas aqui para dizer que o valor que eu vou colocar aqui vai ser o valor da tabela ASCII. Então vamos lá na tabela dos Shibiakumas e ver qual é o valor do 0. O valor do 0... Cadê o 0? Está aqui. É 48. Então, quando eu coloco o 0 entre aspas, o valor que ele vai colocar lá é 48 decimal ou 30 hexadecimal. Ele vai colocar 30 hexadecimal porque lembra que o computador só entende hexadecimais. Então isso aqui a gente está garantindo que ao invés de ele imprimir uma maluquice qualquer lá, porque se a gente jogar o valor 0 lá, ele vai imprimir uma maluquice, porque nem está aqui na tabela ASCII, vai imprimir um lixo lá. Então, para garantir que a gente vai imprimir o valor, a gente tem que colocar lá no acumulador o código hexadecimal do 0. O código hexadecimal do 0 é o 30 em hexadecimal ou 48 em decimal. Então, estando isso explicado, estando a função pronta aqui, acho que a gente já pode salvar esse negócio. Vou salvar tudo. E já podemos começar o nosso teste. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou assemblar esse cara. 2 erros, vamos ver quais foram os erros. Imprime espaço. Esqueci de fazer a funçãozinha para imprimir um espaço. Imprimir um espaço, a gente pode até fazer o seguinte. A gente pode, para mostrar o que eu estou falando, a gente pode fazer assim, ó, LD A, vírgula, o valor hexadecimal do espaço e call txt output, né? Vamos lá na BIOS, txt output, esse cara aqui. Isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Que quando eu coloco esse entre aspas, eu estou colocando o valor hexadecimal disso aqui. Vamos salvar esse cara, vamos ver qual é o outro erro. Undefined symbol. Ah, a gente não fez a função de limpar a matriz? Achei que a gente tinha feito a função de limpar a matriz. Ah, tá, porque a gente chamou de zerar matriz, tá vendo? Então vamos botar zerar matriz lá. Até porque matriz faz mais sentido zerar, né? Não é limpar. Beleza, vamos assemblar agora. Vamos salvar tudo, tá tudo salvo. Vamos lá para sortear. Beleza, nenhum erro agora. Vamos lá dar o call, ver o sorteio. Qual foi a variação? Quanto foi que a gente botou lá no sortear? A gente começou com 9, ou seja, ele tem que sortear números entre 1 e 9. Vamos ver se ele faz isso. Não sei porque o debugger está setado. Vamos ver se ele pegou. Ó. 1, 2,
3, 4. Ele não pegou o 5. Tem alguma cagada aqui, ó. Ele deveria ter pego o 5. 1, 2, 3, 4. Faltou o 5. Vamos ver se ele sorteia 2. Ó, o 2 ele sorteou legal, sorteou 2 números. Vamos ver se ele sorteia de outro jeito. 2, 1. Deixa eu fazer o seguinte. Facilitar a nossa vida. Ó, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 1. 1, 2. 1, 2. Beleza. Então vamos ver agora com 14. Vamos ver se ele sorteia 14 certinho. Ih, ó, sorteou número repetido. Ou seja, nosso algoritmo está zoado. A gente tem que ver o que a gente errou no algoritmo. Por que ele está sorteando repetido. Por que ele deixou aquele 5 lá. Ó, o E. Não deveria ter sorteado o E. Tá tudo errado. Está tudo errado. Temos que ver onde é que a gente errou aqui. Vamos ver se ele pelo menos fez 14 sorteios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pelo menos o número de sorteios ele fez. Muito provavelmente o nosso erro que está acontecendo na nossa função de validar já foi. Então vamos ver lá o validar já foi. Que validar já foi. Vamos bater o meu código lá, que é mais fácil. Vamos ver. Validar já foi. Peguei matriz sorteados. Que eu estou comparando com 0 aqui. Ah, claro, aqui não é 255. Porque aqui a gente está comparando, aqui é 0 mesmo, porque a gente está comparando com o tamanho frase. Não está comparando com a matriz sorteados. Então aqui eu peguei o tamanho da frase. Se o tamanho da frase for 0, eu não preciso. E aqui a gente está dando um decrease no A, ou seja, a gente está andando o tamanho da frase de trás para frente. Então, na verdade, aqui vamos supor 14. 13 é 0, 12 é 0, 11 é 0. Então, esse 255 aqui, na hora que eu mexi lá, eu fiz besteira, era 0 mesmo. Vamos ver se agora vai. Limpar a tela aqui. Então, vamos lá. Tirar esse breakpoint lá, não sei porque que tá com esse breakpoint lá. Nossa, tá cheio de breakpoints aqui. Beleza. Vamos primeiro achar esses breakpoints aqui. Vamos tirar esses breakpoints daqui, ó. Tá, vamos lá, sorteio de 14. Vamos ver se ele sorteou 14 caras, sem se repetir, que ele não pode repetir. Então vamos lá. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cadê o 9? 9, 10 que é A, 11 que é B, 12 que é C, 13 que é D, 14 que é o E. Tá aqui. Agora vamos contar se ele sorteou os 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sorteou 14. Então, para 14 está certo. Vamos rodar o sorteio de novo, só para garantir que não vai repetir. Olha lá, viu? Ele não está repetindo. Cada vez que ele está rodando, ele está pegando números novos. Então, para 14 está funcionando direitinho. Parabéns. Então, vamos lá. Se funcionou para 14, muito provavelmente vai funcionar para o resto. Mas a gente, como nós somos programadores conscientes, nós temos que testar todas as possibilidades. Então, aqui nós vamos trocar de 14, vamos trocar para 7 agora. Vamos assemblar e agora ele tem que sortear números entre 1 e 7. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certinho. Agora vamos rodar mais algumas vezes, só para garantir que o sorteio vai sortear sempre números diferentes. Olha lá, tá vendo? Ele está pegando padrões diferentes cada vez que a gente roda. Então, nosso algoritmo está bom. Agora vamos testar com um limite mínimo, que são dois caracteres, que é o tal do 1, 2 lá. Vamos salvar. Eu cheguei a salvar? Acho que salvei. Então vamos lá. CLS. Vamos lá. 1, 2. 2, 1. 2, 1. 1, 2. 2, 1. 1, 2. 1, 2. Perfeito. Então é isso, galera. Para hoje era isso. Já sabemos sortear o nosso número. Aguarde até semana que vem, quando a gente vai fazer mais um cartão no nosso projeto. Vamos andar com o nosso projeto lá, o Cryptologic no processador Z80. Vamos ter o Cryptologic no Amstrad CPC. Logo, logo nós vamos passar ele também para o MSX. Vamos ter o Cryptologic no MSX também. Então hoje vocês aprenderam muita coisa, aprenderam a compartimentalizar o seu software, usar a instrução read, usar a instrução read para colocar, adicionar código e deixar o seu código mais limpo. Aprendeu a usar o registrador R aqui para ler valores randômicos. Fizemos um monte de loops aqui, malucos. Aprendeu o comando cpdr, compare, decrease and return. Então você aprendeu muita coisa aqui hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o joinha no vídeo, assina aí o Jogo Sem Preconceito no YouTube. Acompanhe a parte, não esqueça de acompanhar a parte teórica lá no blog, no jogosempreconceito.com.br. Seja feliz e um excelente final de semana para você.